Imagina acordar todos os dias sentindo que sua mente é um turbilhão de pensamentos desconexos. Você tenta se concentrar em uma tarefa simples, mas sua atenção parece ter vida própria, mudando de um assunto para o outro, sem seu controle. As horas passam e aquela lista de tarefas que você planejou terminar ainda está intocada. É frustrante, não é? Se você se identifica com essa situação, fique comigo até o final desse vídeo. Eu vou explicar não apenas por que isso acontece, mas também como você pode transformar essa realidade e recuperar o controle da sua mente. Olá, meu nome é Andréa Souza, sou psicóloga especializada em psicopatologia. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas que às vezes é mal compreendido ou até mesmo ignorado: o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH. Mas não vou ficar apenas na teoria, eu vou compartilhar com vocês dicas práticas e eficazes sobre como gerenciar os impactos do TDAH na sua vida. Você sabia que, segundo dados do IBGE, estima-se que cerca de 4,4% da população adulta brasileira possa ter TDAH? Isso significa que provavelmente você conhece alguém que lida com esse desafio diariamente. Pode ser um amigo, um familiar, um colega de trabalho ou até mesmo você. O TDAH não é apenas uma questão de falta de foco ou inquietação. É um transtorno neurobiológico complexo que afeta diversas áreas da vida de uma pessoa. Imagine tentar dirigir um carro com um motor que às vezes acelera sozinho e outras vezes simplesmente não responde. Pois é assim que muitas pessoas com TDAH se sentem todos os dias. A boa notícia é que com as estratégias certas e o suporte adequado é possível não apenas conviver com o TDAH, mas prosperar e alcançar todo o seu potencial. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Antes de entrarmos nas estratégias de gerenciamento, é importante entendermos o que realmente é o TDAH. Muitas pessoas ainda têm uma visão equivocada desse transtorno, associando-o apenas a crianças hiperativas ou pessoas avoadas. A realidade é muito mais complexa. O TDAH é um transtorno neurodesenvolvimental que afeta a capacidade de autorregulação do cérebro. Em termos simples, isso significa que o cérebro de uma pessoa com TDAH tem dificuldades em gerenciar sua atenção, controlar impulsos e regular o nível de atividade. Mas por que isso acontece? A resposta está na química cerebral. Pesquisas mostram que pessoas com TDAH têm níveis diferentes de neurotransmissores como a dopamina e noradrenalina em certas áreas do cérebro. Esses neurotransmissores são cruciais para funções como atenção, motivação e controle de impulsos. É como se o cérebro de alguém com TDAH fosse um carro esportivo potente, mas com um sistema de freios que nem sempre responde como deveria. Você tem toda essa energia potencial, mas às vezes é difícil direcionar isso de uma maneira eficaz. E um ponto importante é que o TDAH não é uma questão de inteligência ou de capacidade. Muitas pessoas com TDAH são extremamente inteligentes e criativas. O desafio está em canalizar essa inteligência e criatividade de maneira consistente. Agora que entendemos melhor o que é o TDAH, vamos falar sobre como ele pode impactar a vida cotidiana. E acredite, esses impactos vão muito além de simplesmente esquecer as coisas ou não prestar atenção. Imagine que você está tentando organizar seus pensamentos, mas sua mente parece um navegador de internet com 50 abas abertas ao mesmo tempo. Essa é a realidade de muitas pessoas com TDAH. A dificuldade em manter o foco pode afetar praticamente todas as áreas da vida. No trabalho, você pode ter dificuldades em cumprir prazos, se organizar ou manter-se concentrado em reuniões longas. Nos estudos, absorver informações de aulas ou livros pode ser um desafio, assim como manter uma rotina de estudos consistente. Nos relacionamentos, pode esquecer compromissos, interromper conversas ou parecer desinteressado, quando na verdade sua mente está apenas ocupada demais. Isso pode causar tensões nos relacionamentos. Na saúde, o estresse constante de tentar acompanhar o ritmo dos outros pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Na autoestima, o fato de você constantemente se sentir atrasado ou inadequado pode afetar profundamente a autoestima e a autoimagem. Mas ter TDAH não significa estar condenado a uma vida de dificuldades. Com as estratégias certas e o suporte adequado, é possível não apenas gerenciar os desafios, mas transformá-los em vantagens. Antes de continuarmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você identifica algum desses impactos que mencionei na sua experiência pessoal ou de alguém próximo a você? Compartilhe nos comentários. Quero aproveitar esse momento para dizer que se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. E se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like para mais conteúdo sobre saúde mental e desenvolvimento pessoal.
Agora que entendemos melhor o TDAH e seus impactos, vamos falar sobre o que realmente importa. Como gerenciar esses desafios no dia a dia. Não se preocupa, porque eu não vou sugerir que você simplesmente se esforce mais ou preste mais atenção. Sabemos que não é tão simples assim. A primeira estratégia é criar um ambiente de trabalho estruturado. Pessoas com TDAH geralmente se beneficiam de ambientes organizados e com menos distrações. Tente criar um espaço limpo e organizado. Use fones de ouvido com cancelamento de ruído se necessário. Algumas pessoas acham útil trabalhar em ambientes com pouco de ruído no fundo. Se for o caso, coloque uma música ambiente. Outra estratégia é utilizar técnicas para gerenciamento de tempo. O método Pomodoro pode ser particularmente útil. Eu falo dele, inclusive, no meu outro vídeo sobre procrastinação. Trabalhe em blocos de 25 minutos seguidos por pequenas pausas. Isso ajuda a manter o foco por períodos gerenciáveis. Fazer listas e usar lembretes também pode ajudar. Externalize suas tarefas e compromissos. Você pode usar aplicativos de lista de tarefas ou até mesmo post-its. O importante é tirar as coisas da sua cabeça e colocá-las em um sistema confiável. Pratique atenção plena ou meditação. Essas práticas podem ajudar a treinar o seu cérebro a focar. Comece com sessões curtas, de 5 minutos, e aí aumente gradativamente. Faça exercícios regularmente. O exercício físico pode ajudar significativamente nos sintomas de TDAH. Ele aumenta os níveis de dopamina e noradrenalina no cérebro, melhorando a concentração e reduzindo a impulsividade. Estabelecer rotinas também ajudam a reduzir a carga cognitiva de tomar decisões. Tente criar rotinas para suas manhãs, noites e momentos de trabalho. Use a tecnologia a seu favor. Existem vários aplicativos projetados especificamente para pessoas com TDAH. Eles podem ajudar em organizações, foco e gerenciamento do tempo. Tenha em mente que você não escolheu ter TDAH, então seja gentil consigo mesmo quando as coisas não saírem como planejado. É importante destacar que essas estratégias não são uma solução mágica, elas requerem prática e persistência. E o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. A chave é experimentar diferentes abordagens e encontrar o que funciona melhor para você. Agora eu quero falar sobre como a psicoterapia é fundamental no manejo do TDAH. Muitas pessoas acham que o tratamento do TDAH se resume apenas à medicação, mas a verdade é que a terapia pode ser igualmente importante, se não mais. A terapia pode ajudar você a desenvolver estratégias personalizadas para lidarmos com os desafios específicos que você está enfrentando, além de te ajudar no processamento emocional, pois o TDAH não afeta apenas a atenção e o comportamento, mas também as emoções. A terapia oferece um espaço seguro para processar sentimentos de frustração, ansiedade ou baixa autoestima que frequentemente acompanham o TDAH. Outro ponto é que a psicoterapia pode ajudar a entender como o TDAH se entrelaça com sua história pessoal e dinâmicas familiares, como também a identificar e modificar padrões de pensamento e comportamento que podem estar piorando os seus sintomas. Ter um terapeuta significa ter um aliado constante nesse processo, alguém que pode oferecer orientação e apoio à medida que você enfrenta seus desafios. Antes de continuarmos, eu quero saber, você já buscou terapia para ajudar a lidar com algum desafio? Como foi para você? Se você sentir à vontade, compartilhe nos comentários. Agora vamos falar sobre alguns mitos comuns sobre o TDAH. Infelizmente ainda existe muita desinformação circulando por aí e isso pode levar a estigmas e diagnósticos tardios. O primeiro mito é que o TDAH é apenas uma desculpa para preguiça ou falta de disciplina. A realidade é que o TDAH é um transtorno neurobiológico real, reconhecido pela comunidade médica mundial. Não é uma questão de força de vontade ou de caráter. Um segundo mito é que apenas crianças têm TDAH. Na realidade, o TDAH pode persistir na idade adulta. Na verdade, muitos adultos são diagnosticados tardiamente, após anos de luta sem entender o que realmente estava acontecendo. O terceiro mito é que as pessoas com TDAH não conseguem se concentrar em nada. Na verdade, muitas pessoas com TDAH podem experimentar o hiperfoco em tarefas que a interessam muito. O desafio está em direcionar esse foco para tarefas menos estimulantes, mas necessárias. Um quarto mito é que o TDAH é superdiagnosticado. Embora haja preocupações sobre diagnósticos excessivos em algumas áreas, muitos especialistas acreditam que o TDAH ainda é subdiagnosticado, especialmente em adultos e em meninas. O quinto mito é que a medicação é a única solução para o TDAH. Na realidade, embora a medicação possa ser muito útil para muitas pessoas, uma abordagem multimodal que inclui terapia, estratégias de gerenciamento de vida e, em alguns casos, medicação, geralmente é mais eficaz.
É fundamental desmistificar esses mitos porque eles podem impedir que as pessoas busquem ajuda. Se você suspeita que possa ter TDAH, não deixe que esses mitos o impeçam de buscar uma avaliação profissional. Quando falamos sobre TDAH, frequentemente nos concentramos nos desafios que ele apresenta. No entanto, há um aspecto curioso desse transtorno que merece nossa atenção, que é a sua relação com a criatividade. Muitas pessoas com TDAH relatam ter uma imaginação vívida e a capacidade de fazer conexões únicas entre ideias aparentemente não relacionadas. Isso não é mera coincidência. A mesma distractibilidade que pode causar problemas em certos contextos pode ser uma vantagem significativa quando se trata de pensamento criativo. Você pode me perguntar, mas Andréia, como que exatamente o TDAH pode contribuir com a criatividade? Pense no pensamento não linear, característico do TDAH. A tendência de pular de uma ideia para outra, que pode ser problemática em algumas situações, pode levar a conexões inovadoras e ideias originais em contextos criativos. Além disso, o hiperfoco, quando aplicado a projetos criativos, pode resultar em longos períodos de produtividade intensa. A impulsividade, traço comum do TDAH, também pode ter seu lado positivo em criatividade. Embora possa ser problemático em alguns contextos, a impulsividade também pode levar a ideias espontâneas e originais. Outro aspecto interessante é a sensibilidade emocional frequentemente observada em pessoas com TDAH. Muitos relatam sentir emoções intensamente, o que pode alimentar a expressão artística de maneira profunda e significativa. Se você tem TDAH, considere como pode canalizar essas características para atividades criativas. Isso não apenas pode ser terapêutico, mas também pode se tornar uma vantagem significativa em muitas carreiras. A criatividade é altamente valorizada em campos como publicidade, design, escrita, música, empreendedorismo e resoluções de problemas em geral. Saiba que o TDAH não define você, mas é uma parte de quem você é. Abraçar os aspectos positivos como criatividade aumentada pode ser uma parte importante do processo de autoconhecimento e aceitação. Quem sabe seu próximo momento de distração pode ser o início de uma ideia brilhante. O TDAH não é apenas uma condição individual, ele tem o poder de moldar e influenciar significativamente os relacionamentos. Seja no contexto romântico, familiar ou de amizade, o TDAH pode trazer desafios únicos, mas também oportunidades para conexões mais profundas. Um dos principais desafios dos relacionamentos afetados pelo TDAH é a comunicação. Pessoas com TDAH podem ter a tendência de interromper frequentemente ou parecer não estar ouvindo, o que pode ser interpretado como uma falta de interesse ou de respeito. Na verdade, isso geralmente é resultado da dificuldade em regular a atenção e os impulsos, não de uma falta sincera de interesse. As responsabilidades domésticas podem ser outro ponto de atrito. Esquecer tarefas ou ter dificuldades em manter a organização pode causar frustração em parceiros ou familiares. Isso pode levar a um desequilíbrio na divisão de tarefas e a sentimentos de ressentimento se não for abordado. O planejamento também pode ser outro desafio. Dificuldades com gerenciamento de tempo podem levar a atrasos frequentes ou cancelamentos de última hora, o que pode ser interpretado como uma falta de consideração pelos outros. Além disso, a regulação emocional pode ser um desafio para pessoas com TDAH. Mudanças rápidas de humor ou reações emocionais intensas podem ser desconcertantes para os parceiros que não entendem completamente o transtorno. Mas nem tudo é negativo. Muitas pessoas com TDAH são descritas por seus parceiros como extremamente carinhosas, entusiasmadas e cheias de energia. A espontaneidade que vem com o TDAH pode trazer um senso de aventura e emoção para os relacionamentos. Além disso, muitas pessoas com TDAH são altamente empáticas e intuitivas, o que pode levar a conexões emocionais profundas. Ambos os parceiros devem se educar sobre o TDAH para entender melhor os desafios envolvidos. Criar sistemas e rotinas que funcionem para ambos pode ajudar a gerenciar as responsabilidades compartilhadas. E, acima de tudo, a paciência e a compreensão são essenciais. É importante lembrar que os comportamentos relacionados ao TDAH não são intencionais ou pessoais. Ter TDAH não condena alguém a ter relacionamentos ruins. Com compreensão, comunicação e estratégia adequada, é possível construir relacionamentos fortes, saudáveis e duradouros. O ambiente de trabalho pode ser um verdadeiro campo minado para pessoas com TDAH. As demandas de prazos, a necessidade de organização e as longas reuniões podem parecer especialmente difíceis, como eu já mencionei. Mas com as estratégias certas, é possível não apenas sobreviver, mas evoluir profissionalmente. Um dos principais desafios no trabalho para pessoas com TDAH é o gerenciamento de tempo. Estimar quanto tempo as tarefas levarão e cumprir prazos pode ser uma luta constante.
Isso se complica ainda mais com a tendência à procrastinação, especialmente em tarefas menos interessantes ou que parecem esmagadoras. A organização é outro obstáculo comum. Manter a área de trabalho e os arquivos organizados pode parecer uma batalha perdida. Além disso, a manutenção do foco durante longas reuniões ou em tarefas repetitivas pode ser extremamente desafiadora. E não podemos esquecer da memória no trabalho, porque esquecer instruções ou detalhes importantes de projetos é uma queixa frequente. É importante lembrar que o TDAH não precisa ser uma barreira para o seu sucesso profissional. O segredo está em encontrar um caminho que funcione para você e que capitalize suas forças e compense suas dificuldades. Com as estratégias certas e uma atitude positiva, você pode transformar seu TDAH de um obstáculo em uma vantagem no seu local de trabalho. Quando falamos sobre TDAH, devemos também abordar sua relação com a saúde mental em geral. Infelizmente, pessoas com TDAH têm um risco aumentado de desenvolver outros problemas de saúde mental. Entender essa conexão é fundamental para um tratamento abrangente e eficaz. A ansiedade é uma companheira frequente do TDAH. Muitas pessoas com TDAH experimentam níveis elevados de ansiedade, muitas vezes relacionados à preocupação com desempenho ou organização. Imagine estar sempre preocupado se você esqueceu algo importante ou se vai conseguir cumprir seu prazo. Essa preocupação constante pode ser muito desgastante. A depressão também é uma preocupação significativa. Lutar constantemente com os desafios do TDAH pode levar a sentimentos de desamparo e baixa autoestima. Quando você se esforça mais do que os outros para realizar tarefas cotidianas e ainda assim enfrenta críticas frequentes, é fácil entender porque isso afeta a sua saúde mental. Os problemas do sono são outro aspecto importante a considerar. As pessoas com TDAH têm dificuldades para adormecer ou manter o sono. Isso pode criar um ciclo vicioso, já que a falta de sono pode piorar os sintomas do TDAH e outros problemas de saúde mental. Algumas pessoas também podem desenvolver transtornos alimentares, muitas vezes como uma forma de autorregulação emocional. Além disso, há um risco aumentado de uso de substâncias, frequentemente como uma forma de automedicação para lidar com os sintomas do TDAH ou com as emoções difíceis que o acompanham. Então, como podemos abordar essas questões e manter uma boa saúde mental? A primeira e mais importante etapa é buscar ajuda profissional. A psicoterapia pode ajudar bastante não apenas para gerenciar os sintomas do TDAH, mas também para lidar com quaisquer problemas de saúde mental coexistentes. Um terapeuta pode ajudar a desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis e trabalhar questões de autoestima. Construir uma rede de apoio é outro aspecto vital. Ter pessoas que entendem seus desafios pode fazer uma grande diferença. Isso pode incluir amigos, familiares, grupos de apoio ou comunidades online de pessoas com TDAH. Quanto mais você entender sobre sua condição, melhor conseguirá gerenciá-la. Isso pode incluir ler livros ou assistir a palestras. Nesse sentido, este vídeo com certeza já vai te ajudar bastante. Para algumas pessoas, a medicação para o TDAH pode ser uma parte importante do tratamento. Além de ajudar com os sintomas principais do TDAH, a medicação adequada pode, em alguns casos, ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade ou depressão relacionados. Por fim, é crucial encontrar atividades que tragam alegria e realização. Envolva-se regularmente em hobbies ou atividades que você ama. Isso não apenas pode melhorar o seu humor, mas também pode proporcionar oportunidades para o hiperfoco positivo, característico do TDAH. Ter TDAH não significa que você inevitavelmente terá outros problemas de saúde mental. No entanto, estar ciente dos riscos e tomar medidas proativas pode fazer uma grande diferença em sua qualidade de vida em geral. À medida que avançamos no século XXI, o campo de tratamento do TDAH tem evoluído, trazendo novas esperanças e possibilidades para aqueles que vivem com essa condição. A ciência está avançando e há algumas tendências que prometem modificar a maneira como entendemos o TDAH. A tecnologia também está desempenhando um papel cada vez maior no tratamento do TDAH. Estão sendo desenvolvidos aplicativos e dispositivos cada vez mais sofisticados para ajudar as pessoas com TDAH a gerenciar seus sintomas, desde lembretes inteligentes até ferramentas de organização avançadas. Além disso, à medida que nossa compreensão do TDAH evolui, também estamos vendo mudanças na forma como a sociedade vê e aborda esse transtorno. Há um movimento crescente para ver o TDAH não apenas como um conjunto de déficits, mas também como um conjunto único de características que podem trazer vantagem em certos contextos. Essa mudança de perspectiva pode levar a ambientes de trabalhos e educacionais mais inclusivos e adaptativos às necessidades das pessoas com TDAH. Em resumo, embora ainda haja muito a aprender e a desenvolver, há razões para ser otimista sobre o futuro.
Com cada avanço, nos aproximamos de um mundo onde o TDAH pode ser gerenciado de uma forma eficaz, permitindo que as pessoas que vivem com essa condição alcancem todo o seu potencial. Chegamos ao fim do nosso vídeo e eu espero que esse conteúdo tenha sido útil e esclarecedor para você. Lembre-se que ter TDAH não é uma sentença. Com as estratégias certas, suporte adequado e uma atitude positiva, é possível não apenas gerenciar os desafios, mas também aproveitar os aspectos únicos e positivos que o TDAH pode trazer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre saúde mental. Agora eu gostaria de ouvir de você qual parte desse vídeo você achou mais útil. Algum tópico relacionado ao TDAH que você gostaria que eu abordasse em um próximo vídeo? Deixe suas sugestões nos comentários. Muito obrigada por assistir, até o próximo vídeo.